Alô, amigos, chegamos à terça-feira, hoje são 18 e o tempo não para, o tempo voa. São 20 horas e 1 minuto em Pernambuco. Graças a Deus estamos todos aqui e eu estou muito feliz hoje, mas muito mesmo. Muitos programas já fizemos, mas esse eu acho muito especial porque trata-se de um convidado também muito especial, professor Zé Nivaldo, historiador, escritor, professor, acadêmico, marqueteiro, enfim. Eu te fiz uma chamada hoje pela manhã e dizendo o seguinte, que é uma das cabeças privilegiadas do nosso país, do nosso estado, e eu fico muito feliz. Eu sou um seguidor do professor Zé Nivaldo. Aonde ele está falando, eu procuro escutar. Se não ao vivo, procuro depois. Sobretudo quando ele está com o nosso amigo Geraldo, na Rádio Jornal. Quando eu não tenho um tempo de escutá-lo ao vivo, professor, eu vou lá no podcast, vou lá depois, e quando é à noite que eu vou deitar um pouquinho, ou à tarde eu vou lá, eu vou ouvir o que o professor Zé Nivaldo disse, porque é história. Olha, professor, sinceramente, viu, Beto? O nosso convidado de hoje, cada fala dele, isso eu digo muito, já disse isso em rádio, em todo que é canto, em conversas com amigos, eu disse isso essa semana a um colega, Abílio José, lá da Paraíba, da TV Nordeste, TV Nordestina. Eu disse, cada fala, cada apresentação, cada participação do professor Nivaldo deveria ser gravada e passada nas escolas em Pernambuco. Verdade, porque, olha, isso ensina. Os debates de Geraldo, professor, o senhor sabe que é uma aula. Não é assim? É uma aula. Então, esse é o nosso convidado, viu, Beto? O nosso convidado especial de hoje, professor Zé Nivaldo. Boa noite, Beto Dantas. Boa noite, Peruca. Muito me orgulha ver você falar em podcast, uma figura do rádio, né? Da antiga. É verdade. E muito me orgulha, Peruca. Parabéns, fico orgulhoso de você estar falando em podcast. Professor Zé Nivaldo, quero lhe desejar as boas-vindas pelo portal de prefeitura e por todos os nossos internautas que nos assistem nesse momento. É uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Estamos aqui pelo Giro e pelo YouTube. Professor, boa noite. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado mesmo. Que é isso, Peruca. Boa noite, Beto. Boa noite, Peruca. Boa noite aos queridos espectadores, ouvintes, enfim, quem acompanha essa nossa conversa. A honra é minha, Peruca. Você faz radialismo da melhor qualidade, faz jornalismo da melhor qualidade e você é uma dessas figuras que eu costumo dizer, o interior é privilegiado. O interior do Nordeste, o interior do Brasil, o interior é privilegiado por ter pessoas da melhor qualidade. Eu digo sempre, os melhores são os que ficam. Os melhores formam a raiz da árvore, o tronco da árvore. Aqueles que se espalham pelo mundo, partindo de Carpina, não sei qual a sua cidade natal, Surubim, que é a minha cidade natal, Mimoso, que é a terra natal de Geraldo Freire, ao qual você se referiu aí com tanto carinho. Enfim, essas pessoas que vêm do interior, elas são boas, mas elas são boas porque trazem uma bagagem, e uma bagagem que é sempre alimentada pelos que ficaram, por aqueles que são raiz, por aqueles que formam a base da cultura. É muito difícil. Existem manifestações culturais que são metropolitanas. Vou dar um exemplo. O Rio de Janeiro que se apropriou do samba. O samba não é uma invenção do Rio de Janeiro. Porém, os morros cariocas, aquela periferia, que no Rio, no caso do Rio, a periferia fica no centro da cidade, quer dizer, se mistura com o centro da cidade, aquilo ali já veio do interior. Aquilo ali já veio de outras placas. Se você olhar as grandes manifestações culturais de Pernambuco, mesmo o Recife sendo um berço de manifestações, como, por exemplo, o Mangue Beat e outras manifestações urbanas, mas se você pensar um pouquinho, o maracatu vem da zona rural, os blocos vêm da zona rural,
o Bumba Meu Boi vem da zona rural, os caboclinhos vêm da zona rural, e o forró vem da zona rural, o baião, as variantes, enormes variantes do forró, isso vem da zona rural. A grande cultura do Brasil vem do interior. E esses que ficam no interior, às vezes, são tratados assim com um certo desprezo por aqueles que se foram ou aqueles que se fizeram nas grandes metrópoles, que se acham superiores, né? Tem uma visão de superioridade. Não, sou aqui de São Paulo, não sei o quê, da capital, tal, sou melhor do que o povo de Botucatu. Não. Eles só existem porque aqueles que ficaram são a raiz e são bons. A questão, que eu inclusive digo isso muito, sucesso é uma questão de oportunidade. Esses que fazem radialismo, o radialismo do interior de Pernambuco não fica nada a dever ao radialismo dos maiores centros brasileiros e mundiais. Carlos Peruca, se falasse inglês e se morasse em Nova York, por exemplo, seria um sucesso desse mesmo jeito que ele é. Então, isso aí é uma coisa que é importante a gente reconhecer e valorizar, porque, eu vou repetir, os melhores estão no interior. A fala de um homem do interior de Surubim. E Beto, pegando já essa deixa para a gente alavancar esse bate-papo, eu pergunto ao professor Nivaldo, que história foi essa do homem da BBC, que de lá partiu uma história que ganhou o Brasil, e esse livro que revolucionou a nossa história, porque o senhor conta com tanta maestria e com um olhar diferenciado, porque, como o senhor sempre fala, que o olhar pode ser diferenciado em vários ângulos para este livro chamado Julgamento de Deus. E dali, partindo do interior, foi onde muita gente, o Popeye e outros, tomaram aí conta da história. Não foi assim, professor, nesse livro importantíssimo? Olha, só uma parte antes do senhor responder. Em alguns lugares onde eu pesquisei seu livro, no título do livro, 1964, O Julgamento de Deus. E em uns lugares não colocam, só colocam O Julgamento de Deus. Qual é o título correto do seu livro? O título completo é 1964, O Julgamento de Deus. Okay. Entretanto, o 1964, na capa da edição que agora foi única, ele fica ao fundo. Né? Então, quando é escrito, 1964, tracinho, O Julgamento de Deus. Quando você olha apenas a capa do livro, você vê 1964 embaixo e O Julgamento de Deus por cima. Né? Então, esse efeito faz com que ele tenha realmente duas leituras. O livro é O Julgamento de Deus. 1964 é para situar a época e as circunstâncias desse livro, que é um romance, não é um livro de teoria. Eu vou, já que Peruca levantou a questão do livro, eu tenho, na verdade, um livro sobre política que se chama Maquiavel o Poder. Vou até... Isso. Eu até separei ele aqui para falar sobre ele, viu? Pronto. Essa versão, ela está... essa aqui foi a 17ª edição em língua portuguesa. A primeira foi em 1991, né? A primeira foi em 1991, é um livro grande e tal. Uhum. E esse livro, eu tenho várias edições dele e tal, mas, por exemplo, esse aqui é uma edição interessante, né, porque é uma edição romena. Né? Esse livro a língua romena é de base latina, justamente. Base latina. Tem muita coisa de romeno. E você veja, eu vou começar com
eu vou começar com essa observação, viu, Peruca? Eu só descobri... A língua é neolatina, é uma língua como espanhol, como francês, como português, como o próprio italiano. Então, chegando aqui, essa foi a primeira edição do Maquiavel do Poder. É um livro grande. Gigante. Grande. Aí foi diminuindo. Quando entrou na coleção a obra-prima de cada autor, aí ele ganhou essa conotação que você vê aqui, dá para comparar. Verdade. Tamanho. Dá para comparar a diferença. Então, esse livro tem uma história interessante. Ele é uma leitura de Maquiavel, do Príncipe, não da obra de Maquiavel, do Príncipe, que é o principal livro de Maquiavel. É uma leitura sobre a ótica do marketing político. Sobre a ótica do marketing político. A minha percepção, depois de muito estudar o Príncipe para cima e para baixo, é de que o Príncipe não é um livro de teoria política. É um livro de marketing político. O Príncipe dá conselhos ao Príncipe. Maquiavel escreve dando conselhos ao Príncipe. E esses conselhos são o que hoje se chama marketing político. Que existem dois tipos de marketing político, essencialmente. Maquiavel já diferenciava isso. Há um marketing para chegar ao poder e um marketing para se manter no poder. Perfeito. São muitos os exemplos na história brasileira, e no interior são milhares de exemplos, mas na história recente do Brasil, são muitos exemplos de políticos que fizeram um marketing perfeito para chegar ao poder. É o caso de Fernando Collor e, até certo ponto, o caso do presidente Bolsonaro, atualmente. Bolsonaro fez um marketing extraordinário para sair praticamente do nada, do baixo clero, para a presidência da República. Entretanto, esse marketing não está se mostrando tão eficiente no exercício da presidência. Ele está precisando ajustar as coisas, né, para encontrar o caminho, né, porque são coisas diferentes. Então, esse livrinho do Maquiavel, ele tem uma história interessante. É que ele foi lançado e foi o primeiro livro brasileiro a ir para a internet. Uma rede literária que foi criada na internet chamada Fidonet. A Luiz Sotero, que até hoje é meu amigo, Letícia Lins, que é a ex-mulher de Tarcísio, da Livro 7. Tarcísio era entusiasta do livro, promoveu, inclusive, o primeiro lançamento do livro no exterior, do Maquiavel, ainda nessa versão gigante, né, foi em Frankfurt, na Feira do Livro da Alemanha. E de lá, o próprio Tarcísio conta essa história na última entrevista que ele deu, foi ao jornal O Poder. Ele deu essa entrevista e ele lembrou desse episódio, que lá na Feira do Livro de Frankfurt, o livro fez um grande sucesso e foram firmados vários contratos de tradução, de divulgação e tal. Mas o fato do livro ter ido para a internet é que fez o livro se tornar um sucesso no leste europeu. Por quê? Porque o leste europeu estava naquela fase, saindo do comunismo, e marketing era uma palavra maldita para o comunismo, que é associada ao capitalismo. Maquiavel era mais maldita ainda, né? Maquiavel era fonte de todo o mal. E aí apareceu um texto na internet que tratando dos dois assuntos, do marketing e de Maquiavel. Esse texto foi traduzido numa universidade chamada Vasilis Golds. Eu tenho um diploma da Vasilis Golds, que é do tamanho dessa sala, né? Fizeram uma homenagem a mim, fantástica. E esse livro foi traduzido e virou uma espécie de apostila. Eles pegaram a primeira parte do livro, que trata especificamente do pensamento de Maquiavel, traduziram e virou uma apostila, e isso se disseminou em todo o leste europeu. Isso foi na Romênia, aconteceu na Universidade de Vasilis Golds, Vasilis Golds fica a 800 quilômetros de Bucareste. É uma espécie de Petrolina em relação ao Recife. E tem uma universidade muito conceituada lá.
Então, essa universidade, esse texto se espalhou para todo o leste europeu. Quando, em 2001, quer dizer, 10 anos depois do lançamento do livro, eu fui fazer o lançamento oficial na Romênia, isso estourou de um jeito que é uma coisa inacreditável. Eu era uma espécie de mito literário na Romênia. Um latino da América escrevendo sobre Maquiavel, um latino da Itália, né, e em romeno, traduzido em romeno. Então, esse triângulo fez a minha passagem pelo leste europeu ser uma coisa assim. Eu não preparei, não sabia nem que a gente não ensaiei o papo, e não sabia nem que a gente ia começar por livro, mas eu tenho fotos, eu vou postar brevemente essas fotos, eu preciso localizar com essa pandemia as fotos. Deixa eu lhe pedir uma coisa. Diga lá. Peruca, eu vou tomar liberdade aqui, viu? O senhor já está convidado para um próximo bate-papo. E quando o senhor receber o link, aí o senhor manda as fotos para Henrique, que Henrique posta todas as fotos aqui no nosso bate-papo. Beleza, tá, maravilha. Se Deus quiser. Bom, aí Maquiavel Poder, ele tem tradução em inglês. Em inglês ele não tem edição física, ele só tem edição digital. Foi o segundo livro brasileiro mais vendido na Amazon durante algum tempo, nos Estados Unidos. O primeiro era o de Rubem Braga e o segundo era Maquiavel Poder. Até mandarim tem edição na língua da China, que as pessoas chamam de chinês, mas não é mandarim. Como no Brasil não se fala brasileiro, se fala português. Né? Então na China se fala mandarim. As pessoas dizem, em chinês mandarim, cantonês e algumas outras. Mas o mandarim é o principal, né? Aí você falou. Aí falando de livro. Aí depois eu publiquei um romance. Eu não quis publicar. Eu queria falar exclusivamente sobre esse livro. Veja só, seu pai, do Zé Nivaldo, fez o atestado da donzela, não é isso? Verdade. Aí o senhor fez o atestado da Donzela 2. Aí eu queria saber se esse livro é uma continuação do livro do seu pai ou é uma obra autônoma, onde não se tem relação com o outro. Eu queria saber a relação entre as obras. É uma obra autônoma e é uma continuação. É as duas coisas. Bem, se alguém pegar esse livro, o Atestado da Donzela 2, e começar a ler, ele vai ler sem precisar ler o anterior. Se ele ler o anterior, ele vai entender que é uma continuação. Ou seja, é uma continuação que tem uma vida própria. Tudo que é preciso para ler o Atestado da Donzela 2, né, ele está lá. Esse é o Atestado da Donzela 1, essa já não é a primeira edição, essa já é muitas edições, né, do Atestado da Donzela, que foi o primeiro livro do meu pai. Né? Então, o que é que eu fiz? O Atestado da Donzela, eu pesquisando um pouco os fatos históricos que o papai narra, né, da infância dele no Cedro, que é distrito de Limoeiro, eu entendi que a história acaba mais ou menos em 35, e é mais ou menos por aí mesmo. Então, o que é que eu imaginei? Quando meu pai deu sinais que a vida estava se debilitando, eu resolvi prestar uma homenagem a ele. Eu tinha decidido ser autor de um livro só, autor de Maquiavel Poder. Porque eu disse, eu nunca mais vou escrever um livro para fazer o sucesso que Maquiavel Poder fez. Ninguém escreve 2 livros na vida para, de primeira, né, fazer um sucesso desse, e eu não vou competir comigo mesmo. Então, eu dizia, eu sou autor de um livro só. Tem muita coisa guardada aí para gente. Aí escrevi a continuação. Então, o que é que eu imaginei? Eu imaginei o seguinte, os personagens do Atestado da Donzela 1, 10 anos depois, como estariam, em que teriam se transformado. Então, o 1 foi nas imediações da instalação do Estado Novo. O 2 é no fim do Estado Novo, nos últimos meses do Estado Novo, no fim da Segunda Guerra Mundial, o fim da ditadura de Getúlio. Então, cada personagem do 1, evidentemente os que morreram não morreram, né?
mas cada um ganhou uma atualização, que eles viraram. Então, por exemplo, o fogueteiro matou a mulher, matou o amante e fugiu. No 2, ele reaparece como um grande industrial da área de fogos. E aí, conta-se a história de como é que ele virou, no Rio de Janeiro, um grande industrial da área de fogos. O camarada que era do burro, chama Almocreve, né? O Almocreve se transforma num empresário de transporte. Ele deixou o transporte de burro, comprou um caminhão, começou a fazer contrabando de gasolina na guerra e ficou rico, montou uma transportadora. E assim os personagens vão ganhando uma nova dinâmica e o livro pode ser lido assim ou assado. Chegamos ao julgamento de Deus. Olha a capa. Aquilo que eu lhe falei. 1964, o julgamento de Deus. Então, há quem chame só o julgamento de Deus. O 64 é uma referência histórica para dizer que o livro se passou durante os primeiros meses da ditadura de 64, em Surubim, como falou Peruca, que eu não chamo de surubim para evitar aquele tradicional. Claro. Né? Qualquer coincidência é mera descoincidência, ou seja, qualquer referência a pessoas vivas ou mortas não passa de mera coincidência. Para evitar, enfim, problemas. Né? Então eu chamo de boi pintado, minha querida surubim, né? E imaginei coisas que aconteceram, mas eu agrupei, né? Nos meses que vão do 1º de abril de 64, quando ocorre o golpe, ao dia 7 de julho de 64, quando ocorre o julgamento de Deus. O livro agora, não é um parêntese. Esse golpe que é 1º de abril, isso teve uma mudança nessa data, porque era antes. Não é assim? Mas teve questão, até relógio pararam. Olha, é o seguinte, no livro, o livro é um livro bem-humorado, é um livro... Verdade. É um livro descontraído, trata de um assunto sério, mas de uma forma bem-humorada. É porque a história é bem-humorada. Né? O golpe ocorreu no dia 1º de abril de 64. Ponto. Não faz diferença se foi um dia antes, um dia depois, aconteceu um golpe. Mas, por coincidência, foi no dia 1º de abril. No dia 1º de abril, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, Arraes continuava governador, Jango continuava presidente, Brizola continuava deputado, Seixas Dória continuava governador. Não tinha acontecido ainda nada. O golpe ocorreu no dia 1º de abril. Só que 1º de abril é o dia universal da mentira. É o dia da piada, né? Que hoje em dia isso está com muito menos força, mas na infância da gente já era muito forte. Todo mundo passava trote nos outros, todo mundo dizia, 1º de abril, é mentira. Só, fulano, vai ver ali que chegou uma mala de dinheiro para tu, o cara corria, sabe, 1º de abril. Né? Era brincadeira rolando. Até os jornais era tradicional. mais sérios do mundo faziam manchetes falsas nesse dia. Os grandes jornais do mundo faziam manchetes tipo, sei lá, chegaram os extraterrestres, né? Os extraterrestres desembarcaram sobre notícia, 1º de abril, vocês caíram no 1º de abril. Era uma brincadeira no mundo todo. Então, para evitar que o golpe fosse no dia 1º de abril, os militares inventaram um conceito que era o golpe ocorreu na madrugada de 31 de março para 1º de abril. Na verdade, a marcha que resultou no golpe começou na madrugada de 31 de março para 1º de abril. Ou seja, depois de meia-noite já é 1º de abril. Não existe essa figura da madrugada. Já foi no 1º de abril. Justamente. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Vamos dar uma pausinha em livros. Vamos, perguntar sobre uma pessoa. Marco Aurélio Alcântara. O que esse nome significa para o senhor? Significa muito. Marco Aurélio Alcântara foi o meu primeiro patrão na área de publicidade.
no dia 1º de agosto de 1975, Marco Aurélio assinou a minha carteira, datada de 1º de agosto de 75. Pertinho da cheia, não foi? Pertinho da cheia, logo depois da cheia. Então, e esse emprego veio na hora certa pelos acontecimentos, né, professor? Exatamente. Bom, se quiser que eu conte, a história vai render. Vamos embora, vamos conversando. História bonita, rapaz. Veja, como é que eu recomeço? Em 1973, eu fazia parte do movimento. Só um segundo, professor, para o pessoal entender. Esse emprego, ele veio pela experiência dele, e eu falei também de um momento importante que ele vai falar sobre isso, mas é fruto lá em Surubim, quando ele já começou escrevendo, primeiro no jornal caseiro, que as pessoas liam e devolviam. Você está sabendo mais de mim do que eu. Depois na escola, no colégio, e aí partiu para outros jornais, outras revistas, até chegar a esse emprego aí. Mas pode continuar aí nessa história. Veja, aí, Pero, que eu me permita, você relembrou coisas que eu nem lembro. Eu, desde menino, tive uma queda pela comunicação, fazia jornal. Verdade. Eu vou ao ginásio Pio XII, onde os jornais rurais eu participava, escrevia artigos, escrevia crônica. Aí, eu não me lembro se eu entrei no Região antes ou depois. Mas o Região, o jornal Região, já existia. Era lá de Surubim, criado por um grupo de jovens e tal. Eu entrei no Região e quase ao mesmo tempo me tornei correspondente do Diário de Pernambuco. Eu fotografei essa manchete, tenho isso fotografado até no celular, fotografei recentemente. A primeira manchete que eu emplaquei do Diário de Pernambuco assinada, um artigo assinado. Manchete, já tinha publicado alguns artigos, algumas notícias, mas sem manchete, né? Normais. Mas a primeira manchete, assim, é uma emoção. A primeira manchete a gente nunca esquece. Verdade. Com 16 anos, foi em 1967, em maio de 67, eu tinha 16 anos. E aí eu entrei no jornalismo, tive experiência, fiz propaganda política bastante, publicidade política. Eu comecei na publicidade pela publicidade política. Né? Política. E essa publicidade política e essa luta contra a ditadura, que é uma coisa que muita gente participou das mais variadas formas, ainda domingo no Fantástico, se falou de Eva Vilma, mostrou uma cena emocionante, Eva Vilma, entre as maiores estrelas do cinema e da televisão, né, à frente de uma passeata pela liberdade de expressão. Né? Eu participei da luta do movimento estudantil contra a ditadura, e a gente, enfim, ali era tudo meio clandestino, misturava com luta armada. As pessoas pensam que luta armada contra a ditadura era você ir para o campo, empunhar um fuzil e se vestir de Che Guevara. Não era. Qualquer ação de propaganda, por exemplo, distribuir um panfleto na porta da escola, se você não tivesse uma cobertura armada, podia ser massacrado ali mesmo. Então, distribuir um panfleto dizendo, ou escrever num muro abaixo a ditadura, era um ato de risco, era um ato de luta. E nesse contexto, em 73, eu fui sequestrado pelos órgãos de repressão, pelo DOI-CODE. Passei cerca de 40 dias no DOI-CODE, em situação de... Você estava no DOI-CODE, estava numa espécie de limbo. Podia acontecer tudo. Né? Podia ser libertado direto, podia ir preso legalmente, foi o que aconteceu comigo, e podia ser morto, que aconteceu com 3 companheiros meus. 3 perderam a vida. Quando eu fui libertado, depois de quase 2 anos, 22 meses e 19 dias de cárcere, Marcos Vilaça, que ainda hoje é um acadêmico de dimensão nacional, verdade, amigo da família, meu amigo. Nazareno.
Nazaré da Mata, exatamente. Viveu em Limoeiro, a família, parte da vida, mas Marco Vilaça é de Nazaré da Mata. Então, aquela estrada que liga Limoeiro a Caruaru leva o nome dele. Isso eu não lembrava. A estrada que liga Limoeiro a Caruaru. Rodovia Ministro Marco Vilaça. Pronto. A radiodifusora de Caruaru se transformou em Centro Cultural Marco Vilaça. É verdade. Então, uma bela homenagem lá de Limoeiro a esse que não é seu filho de nascimento, mas viveu parte da infância. Verdade. Marco Vilaça é mais ou menos como eu. Eu tenho duas naturalidades. Eu fui feito em Surubim, fui criado em Surubim, passei minha infância em Surubim e vim nascer no Recife. Né? Então, nasci no Recife e fui registrado como recifense. Na época não tinha essa história de você resguardar como tem hoje. O povo vem de Fernando de Noronha, nasce aqui, mas é noronhense. Naquele tempo não tinha isso. Então eu tenho duas naturalidades. Eu sou recifense e sou surubinense. Tanto que tem um episódio sobre isso, eu vou voltar, Beto. Eu recebi de um amigo muito querido, Flávio Guerra, lá de Surubim, o título de cidadão de Surubim. E nunca fui receber. Recentemente, depois da coisa da academia, um grupo de vereadores, vamos fazer essa entrega desse título, né? Eu disse, olha, eu vou contrariar vocês, me desculpe, mas eu aceitar esse título seria eu dizer para mim mesmo que eu não fui surubinense um dia sequer da minha vida. Eu sou um surubinense nascido no Recife. Tenho muito orgulho da minha cidade, Recife, e tenho muito orgulho de Surubim. Muito. Né? E não abro mão de ser surubinense por nada nesse mundo. Voltando a Marco Alcântara, Marco Alcântara era dono de uma das principais agências de propaganda, Marco Vilaça era amigo dele, estavam conversando e, enfim, me indicou. Disse, pai, está precisando de um redator, eu tenho uma pessoa, ligou para mim, para dar os parabéns, porque eu tinha sido libertado, embora eu continue respondendo o processo ainda até a anistia, mas nunca fui condenado, fui absolvido nos dois processos. Absolvido em todos. E, em última instância... Teve recurso e depois absolvido. Não. O último recurso, a anistia pegou o último recurso antes do julgamento. Mas tudo indicava, todos os julgamentos, na própria auditoria militar do Recife, eu fui absolvido, sem nenhum, em 2 julgamentos, não foi um só. 2 julgamentos, um muito pesado, inclusive, com uma pena alta, uma coisa complicada. Mas fui absolvido. Então, nessa circunstância, Marco Vilaça me põe em contato com Marco Aurélio. Eu vou bater na agência, vou só contar um episódio de partida. Eu cheguei lá, ele fiz um teste, foi aí que eu conheci Luiz Montenegro, meu primeiro sócio na MMS, uma agência que ainda hoje existe. Fizemos um teste de um anúncio, né? O Marco Vilaça gostou muito e disse, o emprego é seu. Aí eu disse, tudo bem, agora eu preciso de férias. Porque tinha saído da... É verdade, Ele deu uma ajuda. Mas você passou 2 anos de férias e quer férias? Né? Eu disse, não, eu passei 2 anos na prisão. Preciso de férias para estar pronto para trabalhar. Ele aceitou no dia 1º de agosto, foi em junho, passei julho de férias, inclusive peguei a cheia nas férias, né, pela proa, né, e no dia 1º de agosto entrei na publicidade, me tornei publicitário e ainda sou publicitário, embora no ano passado, com a criação do jornal O Poder, eu me afastei do dia a dia da agência, para não haver, digamos assim, conflito de interesse. Publicitário é uma coisa, jornalista é outra, editor de jornal é outra. É verdade. Então, como eu estou editando o jornal O Poder, eu abandonei a linha de frente da atividade publicitária, inclusive para não fazer concorrência com as agências, seria perfeitamente. Conflito de interesse. Deixa eu só lhe perguntar uma coisa aqui. Qual foi o livro que o senhor lançou em Surubim, no restaurante Capitu? Foi Tudo pelos Ares. Tudo pelos Ares, tá certo. Tudo pelos Ares. Eu acho que eu não tenho um exemplar dele aqui, né, vou ver se consigo, mas o Tudo pelos Ares, veja, os meus 2 primeiros romances são romances históricos, digamos assim.
são regionais e históricos. O primeiro parte do Cedro para um acontecimento da Segunda Guerra Mundial, digamos, que resolveu a Segunda Guerra. O outro, como o Beto falou no Julgamento de Deus, ele parte de Surubim para tomar conta do mundo. É um episódio que repercute na Praça Vermelha, na Praça de Trafalgar em Londres, no Vaticano, na Praça da Paz Celestial em Pequim, ou seja, o mundo para assistir o julgamento de Deus. Né? Esse julgamento, na verdade, ele existiu lá em Surubim. Era uma época que se fazia júri simulado para tudo. Agora parece que voltou. Fizeram um de Lampião, fizeram um... De Lampião. A Rádio Jornal, né, que fez o julgamento de Lampião. Lá em Serra Talhada, olha, em Petrolina, se não me engano. Enfim, voltou um pouco essa coisa. Mas tinha uma moda de júri simulado. Tudo se fazia júri simulado. O divórcio, sim ou não? Na época que não tinha ainda divórcio. Sexo livre, sim ou não? Extraterrestre, sim ou não? Julgamento de Tiradentes, julgamento das grandes personagens da história. E tal. E aí, lá em Surubim, se fez um julgamento de Jesus Cristo. Eu não quis copiar exatamente, né, e fiz o julgamento de Deus, sendo um ato de rebeldia contra a ditadura. Era uma espécie de desafio aos militares. Os militares ficaram sem poder fazer nada. Né? Condenava, não condenava, prendia, porque ia julgar Deus, mas peraí, criou um desconforto, né? E a repercussão do fato, no exterior, inclusive, garantiu a realização do evento. Não garantiu que as pessoas não fossem exterminadas depois, mas garantiu a realização do evento. A gente trazendo aqui, Beto, e aproveitando o professor Zé Nivaldo, que conhece de muitas coisas, a gente falou aí do passado e um passado presente. A gente, hoje, esse momento político que a gente vive hoje, professor, as nossas instituições estão a perigo ou está caminhando tudo direitinho? Porque o clima é aquele clima, assim, diante de algumas declarações do presidente, algumas pessoas entendem de uma maneira, a outra entende de outra. O meu exército, depois ele fala que o exército é o povo, que só sai da cadeira se Deus quiser. E como é que o senhor lê esse momento político? Peruca, é o seguinte. Bem, as pessoas às vezes confundem. Eu sou um democrata. Lutei pela liberdade, talvez lutasse de novo. Talvez é porque as circunstâncias são outras, a idade é outra, enfim. Mas permaneço com meu espírito libertário. Acho que a humanidade tem duas conquistas maravilhosas no campo da política. Imperfeitas, incompletas, ainda necessitando de muitos aprimoramentos, porém, grandes conquistas. A democracia e a liberdade. O direito de você ir, vir, ficar, se quiser. O direito de você expressar o seu pensamento, respeitando o direito dos outros. Atribui-se a Voltaire essa frase que todos vocês conhecem. A sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Então, liberdade não é um bem absoluto para você chegar e fazer o que quiser. Liberdade é o seu direito de expressar o seu pensamento e não ser punido por isso. Não existem nas democracias crime de pensamento. Na ditadura você pode ser punido porque pensa isso, é contra o governo. Na própria China, né, hoje, aquilo não é comunismo de jeito nenhum, eles usam o Partido Comunista para manter o controle. Mas aquilo ali é uma ditadura capitalista absoluta. Né? Então, lá você pode ser punido por um crime de pensamento. Você diz uma frase sobre o primeiro-ministro, sobre o governo, né? E pode ser punido por isso. No Brasil, até agora, apesar de muitas distorções, ninguém foi punido por crime de pensamento. E não pode ser. Agora, Bolsonaro
às vezes as pessoas... Você está defendendo Bolsonaro. Não, eu defendo as regras do jogo. Bolsonaro foi eleito sem enganar ninguém. Foi eleito defendendo a ditadura. É direito dele defender a ditadura. Ele não mudou o comportamento. Foi eleito defendendo algo que é a coisa mais abominável da sociedade contemporânea, que é a tortura. Mas ele defendeu. No dia da votação do impeachment de Dilma, ele homenageou o Coronel Ustra, que é o coronel Brilhante Ustra. Então, ele não enganou ninguém, ele é isso. Ele é, digamos assim, sem querer, mas ele é um saudosista da ditadura. E foi eleito desse jeito. O povo quis isso. É a democracia. A gente não só é democrata quando a opinião é a favor da gente, não. O verdadeiro democrata prova que é democrata quando respeita o pensamento divergente. Respeita, dialoga com respeito e convive com as diferenças. Essa é a essência da democracia e do liberalismo. Eu tô tão orgulhoso de mim mesmo agora que eu penso dessa forma que o senhor está explanando aí. Verdade. Eu juro ao senhor que eu penso dessa forma aí. Eu chego a ficar chateado quando eu vejo uma pessoa que não deixa a outra se expressar. Começa a gritar, começa a botar dedo no rosto. E democracia não é isso. Democracia é você defender a sua ideia e deixar que o outro defenda também. Democracia é isso. O parlamento democrático, veja, o parlamento democrático é para isso. A situação defende o governo. A oposição critica o governo, aponta erros, aponta falhas, aponta caminhos, oferece alternativas à sociedade. Tudo isso faz parte do jogo democrático. Agora, fora fulano, essa cultura, vão me crucificar. Eu espero que os meus amigos da esquerda não estejam ouvindo isso, porque vão me crucificar. Eu não sou a favor de tudo fora. Criou-se uma cultura política no Brasil. Vamos dar o nome aos bois. O PT criou essa cultura política no Brasil. Sarney assumiu a presidente da República com a morte de Tancredo. Fora Sarney. Verdade. Collor assumiu. Fora Collor. Fernando Henrique assumiu 2 meses depois. Fora Fernando Henrique. Aí entrou Lula, não teve fora Lula. Aí foram os adversários que gritaram fora Dilma. Michel Temer assumiu. Fora Temer. Michel Temer teve que esquentar a cadeira. Fora Temer. E Bolsonaro também não teve tempo de esquentar a cadeira. Fora Bolsonaro. Impeachment já. Impeachment não é brincadeira, não. Impeachment é algo previsto na Constituição. Mas não é brincadeira. Não é tese de oposição. Então, eu costumo dizer, fora Bolsonaro. Eu digo, muito bem, meu amigo. Fora Bolsonaro. E dentro quem? Quem? Dentro quem? É verdade. Você, quer dizer, o governo só presta se é o seu governo? Aceite as regras da democracia, rapaz, para ser respeitado. Aí eu fico, não é exaltado, é indignado com a falsa democracia de muitos que usam o nome da democracia para tentar solapar a democracia. Para isso, não contem comigo. Não contem comigo. Não estou nesse jogo. O meu jogo... Agora, também, se houver algum movimento do outro lado, vamos fazer uma ditadura, eu vou estar contra. Não contem comigo nem para um lado, nem para o outro. Eu acredito. De jeito nenhum. Ditadura de jeito nenhum, de lado nenhum. De jeito nenhum. Nunca mais. Variado, da direita, da esquerda, de jeito nada. Veja, eu lutei contra a ditadura. Naquele momento, não tinha opção. Ou você era da direita ou era da esquerda, e a luta contra a ditadura botava todo mundo no mesmo pacote. Pessoas, Caetano Veloso, artistas, eu não vou citar, porque foram tantos e tantos e tantos e tantos. As pessoas acham, inclusive, sobre a ditadura, que
A ditadura foi uma coisa complicada. Eu fiz CPOR em plena ditadura, tenho o maior orgulho de ser oficial da reserva do Exército Brasileiro. Aí você diz lá, R2, aí você diz lá, mas peraí, você não era contra, eu vou ver se eu acho aqui uma coisa, você não era contra a ditadura, era contra a ditadura, mas não era contra os militares. São coisas diferentes. Olha, pronto, eu vou achar. Eu vou conseguir botar aqui, peraí, é para cá. O senhor bota para a esquerda aí. Isso. Olha aí a foto aí, ó. Minha e do meu pai. Essa semana. Pronto, aqui. Olha aí, rapaz. Histórico, né? Isso aí. Eu tenho o maior orgulho de ter feito CPOR, de ser militar na reserva. Foram 1.600 e tantos militares caçados pela ditadura. 1.600 e tantos oficiais, de cabo a oficial, de soldado, caçados pela ditadura. Eram militares, faziam parte das Forças Armadas e não concordavam. Verdade. Então, eu separo as instituições das pessoas. Pessoas erraram, no meu entendimento. Erraram gravemente. A instituição, não. A instituição é o Exército Brasileiro, que é uma coisa que pertence à pátria. Nem é de Bolsonaro, nem é de Beto Dantas, nem é de Carlos Peruca, nem é de Zé Nivaldo. Nem é do General Pazuello, nem é do comandante. De jeito nenhum. O Exército pertence à pátria. É a propriedade. Pátria. Se alguém erra, que seja punido ou pelas instituições ou pela história. Porém, é a instituição que se preserve. E eu preservo. E respeito profundamente e tenho orgulho. Ele não é comunista, não sei o que. Rapaz, o Exército Brasileiro pertence à pátria, pertence à nação. A pátria, perfeitamente. E então, graças a Deus... Eu vou só completar. Se alguém quiser se apropriar do Exército para colocar a seu serviço e não a serviço da pátria, aí eu vou ser contra. Agora, não vejo, apesar dos arroubos de Bolsonaro, que continua sendo Bolsonaro, eu não vejo ambiente nacional e internacional para um golpe militar. Isso aí, eu não tenho nenhum medo de que aconteça isso. Por mais que as instituições estejam tropeçando nas suas próprias pernas. Quando eu digo instituições, o Congresso está tropeçando, o Supremo Tribunal Federal está tropeçando nas suas próprias pernas e o governo, o Executivo, também está tropeçando nas suas próprias pernas. Está todo mundo tropeçando, mas eu não vejo que esses tropeços levem a uma ameaça de golpe. E um detalhe, viu, Beto? Um detalhe é que os oficiais superiores de 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas, que é o generalato das Forças Armadas, eu incluo as Forças Armadas, são homens preparados, inteligentes, que não acompanham e pensam igual o professor Zé Nivaldo. Não tem ambiente. Olha, quem sou eu para dizer isso? Mas eu tenho quase que certeza. Se o nosso presidente nosso, que eu digo do Brasil, se meter, dizer, não, vamos tomar isso aqui, tomar o quê? Não vai ter apoio das Forças Armadas, não terá apoio. E não tem porquê que ele já está na cadeira de presidente da República. E se Deus quiser, nunca vai acontecer isso. É como eu estava falando, Peruca, já que falamos em pátria aqui, o professor Zé Nivaldo falou em pátria, eu queria que ele falasse um pouquinho sobre a Revolução Pernambucana de 1817. Olha para onde eu fui. Beto, Olha, Beto, antes que ele comece a falar da Revolução, nessa história toda que ele contou aí, eu tomei conhecimento, eu li alguma coisa, que ele foi numa reunião, foi falar que era de esquerda, levou a vaia. Eu vi também. Não foi aí, professor? Você viu isso, Beto? Levou com a vaia. Olha, eu não tenho registro dessa vaia não, viu, Peruca? Eu botei fone de ouvido na hora. Uma vaia que eu quero dizer assim, né? O pessoal não compreendeu. O que é isso? Naquele tempo ainda era, não é? Você está falando de antigamente. Olha,
Eu vou dizer. É. Eu vou responder objetivamente também, porque isso, eu fiz algumas palestras no aniversário da Revolução, de 1817. Isso. Até João Alberto, generosamente, João é uma figura jornalista. Uma figuraça. Uma figura maravilhosa, e registrou na coluna dele que eu era um dos grandes conhecedores da Revolução de 1817. Eu não me considero. Eu conheço algo e tenho uma visão diferente da maioria dos livros, mas é um detalhe. Veja, as pessoas dizem, o próprio governador de Pernambuco, na sessão solene do Congresso que homenageou a Revolução Pernambucana de 1817, ele disse que foi uma revolução anticolonial. Não foi. Isso aí não é opinião de Zé Nivaldo. Aí não é opinião, não. Aí não foi. Porque uma coisa não pode ser fora do seu tempo. É a mesma coisa que você dizer que Carlos Peruca hoje proclamou a escravidão, comprou 3 escravos. Carlos Peruca hoje comprou 3 escravos. Isso, 150 anos atrás, era possível. Hoje, eu vou dizer, é mentira. Não houve essa compra. Por quê? Porque já passou a escravidão. Não tem mais escravidão desde 1789. 1889, felizmente. O Brasil deixou de ser colônia de Portugal, na prática, em 1808, quando a corte portuguesa, o governo, se transferiu para o Brasil. E a capital do Império Português ficou sendo o Rio de Janeiro. Em 1815, Dom João ainda não era Dom João VI, ainda era PR, príncipe regente, porque a mãe dele estava interditada, porque tinha problemas mentais, mas estava viva. Então ele ainda era príncipe regente. Dom Pedro, Dom João, que viria a ser Dom João VI, proclamou o Brasil Reino Unido a Portugal e ao Gales. O Brasil não era mais colônia de Portugal, era Reino Unido. Então, um movimento não pode ser anticolonial se o Brasil não é mais colônia. O movimento foi anti-absolutista contra o governo de absolutismo, que é uma outra palavra para ditadura. Dom João era um ditador, era um rei, um regente absoluto. Tinha todos os poderes na mão, fazia lei, ele mesmo fazia lei, ele mesmo julgava, ele mesmo condenava, era um absolutismo. Então, a Revolução de 17 foi anti-monarquia, contra a monarquia e anti-absolutista. Foi um movimento extremamente avançado. Não vou demorar, mas algumas coisas da Revolução de 17 continuam atuais até hoje. Foi um negócio assim, um movimento. Por exemplo, vou dar um exemplo. Um exemplo de como era avançado. Aboliu qualquer tratamento de nobreza. Dom Peruca, Dom Beto Dantas, senhor, não, todos os pernambucanos e os que se juntaram ao movimento tratavam-se por vós, por cidadão. Cidadão Peruca, cidadão Beto. Isso veio a vigorar em 1917 na Rússia, quando se fez uma revolução igualitária. No início a proposta era essa, e todos passaram a se tratar por camaradas. Você imagine que ainda hoje isso é uma proposta revolucionária. Você imagina o Flanelinha dizer: cidadão Zé Nivaldo, quer que eu limpe seu carro? Não. Verdade. Cidadão Flanelinha, o meu carro está limpo, não precisa ser limpo. Então, todos cidadão garçom, quer me servir uma cerveja, por gentileza? Pois não, cidadão. Vós tendes direito, que o tratamento vós era da época,
Ou seja, você tinha que tratar o flanelinha como voz. Voz flanelinha, voz carroceiro, voz pedreiro. Todos os cidadãos tinham direito a tratamento igual. Os direitos das mulheres, os direitos de liberdade. A Revolução 17 gerou a primeira presa política do Brasil, Bárbara de Alencar, né? Um crato, matriarca, ascendente de Miguel Arraio, Tadeu Alencar, deputado federal, e muitos outros, né? Muitas famílias que vieram dessa matriarca, que comandou o movimento no Ceará e foi a primeira mulher presa política do Brasil, na época que mulher participava da política. Então, isso, veja, o fato de ter mandado embaixador para os Estados Unidos, né, embaixador, né, para os Estados Unidos, o fato de as pessoas, os inimigos de 17, mas não libertou a escravidão. É verdade. Entretanto, fazia parte do programa. E nas Forças Armadas Revolucionárias não tinha escravo. O escravo, que fosse escravo e se alistasse nas tropas do movimento, ganhava imediatamente a liberdade. Então, havia um encaminhamento para o fim da escravidão. Né? Só durou. Quer dizer que se ele se alistasse, ganhava a liberdade, né, professor? Imediatamente. Boa. Nas Forças Armadas da Revolução não existia lugar para escravo. Era um princípio. Então, foi uma coisa avançadíssima, um sacrifício enorme, punido severamente, muito sangue foi derramado, muitas vidas foram dadas, e esse movimento gerou a bandeira de Pernambuco, atual, com uma pequena diferença. Né? Mudança, houve agora uma mudança, né? Um ajustezinho de estrelas. Né? Então, na verdade, esse movimento, como 24 também está próximo, né? Pode voltar em 24 a falar da Confederação do Equador, foram movimentos muito mais profundos, muito mais. A República de Pernambuco durou 3 meses. República. Pernambuco. República, sim. República. Então, esse foi um movimento republicano que chegou a implantar a república, a liberdade, a igualdade de direitos e previa a extinção da escravatura. Olha, deixa eu registrar aqui que o nosso amigo, que o senhor conhece muito bem, e conhecemos esse profissional de categoria, que é Antônio Magalhães, está nos acompanhando aqui, e ele agradecendo a mim, a Beto, grato pela oportunidade desta conversa com Zé Nivaldo. E ele volta e diz: também trabalhei com Marco Aurélio na sua revista, fiz matérias. E ele daqui me abriu as portas da Biblioteca de Madrid para pesquisar manuscritos do Brasil holandês, que resultou num belo livro da Poe Editora. Mary Brandão, Ditadura, Nunca Mais. E Gina Paula Silva Peruca, diz, tem um camarada gato aí. Tem um camarada gato do seu lado aí. Do seu lado direito. O gato Pita sempre gosta de estar aqui. Olha aqui, ó. Sempre gosta de estar aqui. Então, Antônio Magalhães, que é jornalista e não é gente fina, gente boa. Trabalhei aqui com a gente. Editor do Poder Brasil, com muita honra para. A gente trabalhou junto uma vez já com o Ricardo Antunes. Ricardo Antunes, conheço, claro. Eu fazendo as imagens, Toninho escrevendo. A gente fez um trabalho junto, eu não me recordo o que foi, perdão, mas eu conheço Antônio dessa época aí. Gente muito boa. A internet teve um probleminha técnico com o Zé, mas já voltou. Olha, tem um assunto que a gente conversando com o professor Nivaldo, são tantos assuntos interessantes que a gente poderia abordar com ele, mas teve um que foi polêmico, agora há pouco, recentemente. Penso que o ano passado, no finalzinho do ano passado, o homem chegou na Lua, chegou no espaço mesmo. Isso deu muito debate, muita coisa boa a falar. Tem muito pano para as mangas. Veja,
eu assumo, eu não sei se eu vejo coisas que os outros não veem, deliro, ou que eu assumo posições que as outras pessoas não têm oportunidade de assumir. Sexta-feira eu escrevi um artigo no B sobre os médicos contrariados com a CPI, porque estão criminalizando a cloroquina e muitos médicos ainda usam ou usavam a cloroquina para tratar os efeitos da Covid. Veja, eu não sou médico, não entendo de cloroquina, não entendo de azitromicina, não sei se cura. Curar eu sei que não cura, porque virose não tem cura, né? Nenhuma virose tem cura, tem vacina. Se vacina e se previne. Mas uma vez instalada, não tem cura. É como gripe. Gripe, antigamente, antes da vacina, era vitamina C e cama. Hoje, mesmo com a vacina, o ano passado eu tomei a vacina e peguei uma gripe pesada, que não foi Covid. Peguei Covid também. Né? E quando peguei Covid, tomei o coquetel. Cloroquina, ivermectina, azitromicina, zinco e outras coisas para fortalecer o organismo. O objetivo, aí por que eu tomei? Eu tomei porque o meu médico acredita que esses medicamentos combinados na hora certa, num determinado momento da doença, na hora certa, ajudam o organismo a reagir. Não é cura. Ajudam o organismo a enfrentar a doença. Comigo, deu certo. Alguns parentes meus não usaram nada, não tomaram nada, e o nada funcionou. Não tomaram nada e ficaram bons. Outros não tomaram coquetel e estão aí entubados. Ou morreram. Outros não tomaram nada, também morreram. E assim, você, diante de uma pandemia desconhecida, qual é a minha posição? As pessoas, as entidades médicas têm que seguir o documento de Helsinki. Existe, vou chegar lá, Peruca, na confusão da luta. Existe um documento firmado pelas entidades médicas internacionais e acatado como o guia ético da medicina contemporânea. Este documento determina que o médico tem livre arbítrio para aplicar o medicamento que ele acredita, a terapêutica que ele acredita, desde que o paciente acate. Ponto. Então, a questão de medicamento é uma questão médica. Paciente. Nem é uma questão do governo, nem de STF, e muito menos dessa CPI ridícula. Verdade. A CPI mais ridícula de todos os tempos. Aí, por que eu digo isso? Eu digo isso porque é uma CPI para apurar o que todo mundo já sabe. Para chegar, que conclusão? Que conclusão vocês vão chegar? Que a cloroquina não deve ser usada. E o protocolo de Helsinki? Qual é a prova que vocês têm? Não tem prova nenhuma. Nós vivemos num momento de pandemia. Estamos numa guerra. E numa guerra vale tudo. O cara tá lá, tá doente, tomou. Não, por quê? Não sei o quê. É conversa furada. É uma decisão do médico. O que é que eu fico indignado? Eu fico indignado com entidades médicas. Eu recebi, depois do artigo de sexta-feira, centenas. Eu ainda não tive nem tempo, nem cabeça para parar e processar essa centenas manifestação de médicos mostrando documentos indignados. E os médicos que acreditam na cloroquina, primeiro, estão muito tristes com os médicos parlamentares. Nenhuma voz se levanta.
defender os médicos. É só cacete. Com as entidades médicas que têm a ousadia, olhando para você, seu dirigente da entidade médica, de ter a ousadia de abrir processo contra um médico que usou um medicamento. Você não tem esse direito. Isso é ditadura do pensamento único. Isso eu não aceito. Aí eu fico indignado, velho. Aí a pessoa diz, não, eu defendo com entusiasmo as causas nas quais eu acredito. Eu acredito no protocolo, no documento de Helsinki. O médico tem direito de prescrever o que quiser e ninguém pode se meter. Nem CPI, nem Congresso, nem Presidente da República, nem ministro e nem Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode se meter. Que não, é relação íntima, médico-paciente. Está defendido num documento internacional. E não é respeitado. As pessoas dizem, Zé Edivaldo é a favor da cloroquina. Não sou a favor nem contra. Eu tenho competência para falar que eu sou a favor de cloroquina ou contra cloroquina. Isso é um médico que decida. Cada um decida o seu caminho a usar. Eu apenas acho que não pode haver criminalização do uso de nenhum medicamento. Principalmente um que está no mercado há mais de 70 anos e que, se consta, nunca matou ninguém. Ponto. Aí vamos voltar para a Lua. A história agora, com detalhes sobre isso aí, professor, os médicos, como o senhor falou, que são, entre os mais de 1.000 parlamentares da Casa Alta e da Câmara, do Senado e Câmara, que tem centenas e centenas de médicos no cargo de deputado ou de senador, o senhor falou bem, não se levantam contra isso, não é? Porque eles têm... Eu não falei bem, Peruca, eu me fiz porta-voz, eu conversei com Perfeito. Meu pai era médico, minha mãe era médica, eu tenho vários irmãos médicos, vivo num ambiente de fácil acesso a muitos médicos. Eu via o clamor deles. Eu via o clamor. Não é possível, mas eu... E sabe o que está acontecendo? Os médicos estão abandonando a linha de frente de combate. Por quê? Porque para dizer, eu vou me expor a ganhar um processo, passar o resto da vida processado. É verdade. Eu vou me expor, vai que um paciente morre. Geralmente, quem usa o tratamento precoce não perde paciente. Mas vai que um paciente morre, a família morre. O processo. Para que eu vou me meter nisso? Então, os médicos que não são clínicos, mas tenham feito uma reciclagem para atender a pandemia, para servir, como, digamos assim, como voluntários, como soldados voluntários nessa guerra, eu estou fora disso. Não vou me meter nisso. Agora, sobre a Lua. Eu não tenho, do mesmo jeito que eu não tenho habilitação, formação para tratar de remédio, se cloroquina funciona ou não funciona, não tenho conhecimento suficiente para dizer se o ser humano foi à Lua ou não. Não tenho conhecimento. Não discuto esse assunto. Se foi ou se não foi. Tanto pode ter ido, como pode não ter ido. Não é comigo essa discussão. A minha discussão é aquelas imagens que foram apresentadas são falsas. Aí eu provar. Com quê? Com as próprias imagens. Vou dar um exemplo aqui agora. A gente está falando sem delay porque é pela internet, mas não existia internet. Verdade. Ainda hoje, o uso do satélite para a comunicação leva um tempo para o som ir até o satélite e voltar. Vou dizer uma coisa que todo espectador, todos que estamos assistindo, vê todo dia na televisão. O repórter está aqui, diz, estamos aqui na praia de Boa Viagem, vendo, enfim, o público, não sei o que lá. E você aí que está no Marco Zero, fulano. Aí o fulano que está no Marco Zero passa um tempo calado, espera assim. Ir lá em cima e voltar, balançando a cabeça, fazendo de conta que está. Aí entra no assunto. Né?
às vezes ensaiam para diminuir esse tempo, e às vezes, quando não ensaiam, ainda essa semana eu vi 5 segundinhos de balançado de cabeça do cara. Então, o delay do outro lado da rua, estou numa rua, do outro lado da rua, para falar via satélite, tem um delay a demora entre o que você diz e o que o outro lado ouve. Né? Para usar uma palavra técnica que o público não é obrigado a conhecer. Então, a transmissão ao vivo da chegada do ser humano à Lua, a conversa do astronauta com o presidente dos Estados Unidos, não teve delay. Era uma conversa como essa que a gente está tendo aqui. Fala, Beto. Não pode. Bem, Beto. E naquele tempo, né? Não pode. Esse é um problema que, via satélite, ainda não foi resolvido hoje, em 2021. Ou seja, aquela conversa seria impossível hoje. Ou seja, ela foi montada antes e passada para dar a impressão de que era ao vivo. Não era. As fotos não foram tiradas na Lua. As fotos foram produzidas com antecedência. Aí se for, né? Como é que uma máquina fotográfica no peito do cara, o cara não tirava foto, a máquina ficava no peito, com uma temperatura de 180 graus, 130 graus centígrados, que até hoje não existe filme que resista a essa temperatura. Existe eu sou fotógrafo há 30 anos e corroboro com a sua opinião, viu? Não tem filme, rapaz, que aguente 130 graus. Tem o digital. O digital pode ser feito, tudo bem. Mas se for numa caixa bem protegida, bem. Naquela época não tinha isso. Aquela caminhada, aquilo é ridículo. A Lua não tem gravidade. A gravidade da Lua é 1/8 da Terra. Tem gravidade, mas 1/8 da Terra. Como é que o cara pisa no chão e deixa uma marca daquela? Aquilo é uma falsificação, é uma fake pisada. Então, são coisas. Não sei o quê, é contra a ciência. Não sou contra a ciência, não. Eu sou contra a mentira. E isso é mentira. Aquelas fotos, veja, vou repetir para deixar bem claro. Não tem conhecimento astronáutico para dizer se foram ou não foram. Desconfio que não foram. Desconfio que nunca irão. Porque no dia que forem, nessa geração ainda aí, vão provar, se algum dia forem, essa geração que assistiu a chegada do homem à Lua, a falsa chegada do homem à Lua, vai comprovar que aquilo foi falso. Bom, então, essa ida em 25, eles não têm tecnologia para botar um homem na Lua hoje. Ponto. Hoje, não tem. Desafio a NASA a vir aqui para o programa de Peruca, para Beto entrevistar também e demonstrar que tem tecnologia suficiente para botar o homem na Lua. Não tem. Podia ter em 89, não conheço. Agora, hoje, não tem. Marcaram para voltar em 1 ano, 2 anos depois, 10 anos, 20 anos, 18, em 21 de todo jeito, agora já passaram para 25 e não se fala mais nisso. Porque não existe tecnologia suficiente para fazer a alunizagem dentro de uma cápsula, retornar e o ser humano sair andando na Lua. Aí isso eu discuto. Se eles foram diferentes daqui. Com aquele tipo de proteção, com aquele vidro divisor, o cara sair dando pulinho na Lua que chove, pedregulho o tempo inteiro, porque lá não tem atmosfera, tudo que vem do espaço cai. Né? Isso aí, meu amigo, é querer fazer os outros de besta. Fizeram e ainda fazem. E ainda me chamam de doido. Aquele doido que diz que eu não digo que eu não digo que foi ou que não foi. Eu digo que aquelas imagens que mostraram a gente são falsas. Isso aí eu digo e provo. Será que isso não foi montado para ganhar a corrida espacial? Aí você pode perguntar o que quiser, eu não vou nem entrar nisso. É verdade. É verdade. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Realmente, o celuloide do filme, ele não resiste a altas temperaturas. Tanto é que quando a gente estava no sol, trabalhando no sol,
a gente deixava uma camisa, um boné em cima da câmera. Porque o filme, ele amolecia, né? Que a gente não usa filme já há muito tempo. Eu mesmo, desde 2002, que eu não uso mais filme. Usei algumas vezes por saudosismo e diletantismo, né? Mas eu tenho esse conhecimento de quando a gente trabalhava no sol mesmo, um carnaval muito forte, o filme ficava mole. E às vezes até a gente perdia algumas fotos. Ô, Beto, eu não sei se você conhece essa história, que essa história é folclórica. Os caras fizeram um negócio, depois saiu dando justificativa, pegou uma justificativa de mancha anterior, e Covid, não sei o quê. Eles inventaram que a Kodak criou um filme especial, né, capaz de suportar essa temperatura. Esse filme nunca foi para o mercado e nunca foi examinado por uma comissão independente. Não existe. Aquela máquina, né, no peito, você que foi ter fotografia, como é que o cara no peito ia fazer os enquadramentos daquela qualidade? São ótimos enquadramentos. Com a máquina no peito, ele sem ver, porque ele não tinha visão da máquina. Ele fotografava automaticamente. Existe, né? Aí aquelas imagens são falsas, fakes. Ô Beto, o portal de prefeitura, Beto, como é o nome da rua, como é o nome da avenida? Diga aí, eu sei. Eu quero só que você diga para eu completar uma pergunta ao professor Nivaldo. Como é o nome da avenida? Agamenon Magalhães, né? Beto? O som de Beto sumiu. Desculpa. Agora, sumiu. Então, deixa eu... Pronto. Beto, É a Avenida Governador Magalhães, 2615, que é o edifício empresarial Burle Marx, grande paisagista brasileiro, pernambucano, e a sala é a 706, no 7º andar. Eu estou fazendo essa pergunta a você para me dirigir ao professor Nivaldo, o seguinte: a gente está vendo aí no Recife um movimento muito grande para mudanças de nomes de ruas. Como é que o senhor fala sobre isso? A Rua da Lama, eu já vi vocês debatendo na Rádio Jornal, eu sou ouvinte de rádio maluco. A Rua da Lama tem o nome dela e ninguém chama o nome da Rua da Lama. A 232... Gomes da Borda. Já era Gomes da Borda. A 408 aqui, a BR que liga Carpina a Recife, tem o nome de Joaquim Lapa. Foi dado aí pelo deputado Inocêncio Oliveira. E ninguém chama. A Avenida Norte foi Miguel Arraes, ninguém chama. Como é que o senhor analisa? Como é que o senhor enxerga esse negócio de querer mudar nomes de ruas importantes aí, esse aí, professor? Eu lamento, Peruca, veja. As ruas, o nome das ruas, fazem parte da história da cidade, da personalidade urbana. Rua da Aurora, Rua do Sol, na bandeira tem um poema famoso, né? Rua do Sol, Rua da Aurora. Tenho medo de voltar ao Recife, tenho medo que hoje se chame Doutor Fulano de Tal. Não é um fato novo. O Recife tinha ruas poéticas, maravilhosas. Eu sou fã da Rua da Amizade. Rua da Amizade. Que nome maravilhoso. Rua da Glória. Rua da Glória. É lindo, né? Rua do Sol. Rua da Aurora, ligada ao nascimento do sol, belo nascimento do sol recifense, ao amanhecer. Coisas maravilhosas. Outras históricas, né? Avenida Caxangá. É um nome bem pernambucano. Imbiribeira. Imbiribeira, Imbiribeira, né? Então é um nome... Professor, lá em Nova Descoberta, no bairro de Nova Descoberta, ex-Casa Amarela, lá no bairro de Nova Descoberta, tem um córrego chamado Córrego da Imbaúba, que era uma árvore tipicamente da nossa região aqui. Que acabou. Aqui tem muito. Lá, então, em síntese, né? Eu, em princípio, sou contra mudar nome de Lavrador. Algumas exceções podem ser abertas,
Mas, por exemplo, em Biribeira se chama Mascarenhas de Moraes. De Moraes. O comandante da comandante. Espécie Dicionária Brasileira na Itália, na Segunda Guerra Mundial. Mas quem danado sabe quem foi Mascarenhas? Então, Avenida Marechal Mascarenhas. Agora, abriu uma avenida nova. Não tinha nome. Aí botou Agamenon Magalhães. Construiu um hospital novo. Botou Miguel Arraes. Construiu uma praça, né? do Caíque, uma praça. Bota Eduardo Campos. Aí eu sou a favor de homenagear as pessoas que merecem ser homenageadas com novos logradouros, com novos equipamentos urbanos. Agora, os tradicionais, deixa tradicional, Avenida Norte, Avenida Sul, Avenida Boa Viagem, para que botar Avenida Doutor Fulano de Tal? Ninguém usa o nome da rua, a mudança. O aeroporto dos Guararapes. Os Guararapes. Você passa meia hora, o voo está demorando a pousar pelo tempo que o cara gasta para dizer o nome do aeroporto. Gilberto Freire merece homenagem, merece enormes homenagens. Mas daqui a pouco aeroporto dos Guararapes, Gilberto Freire, Eduardo Campos, Miguel Arraes, não sei o que. Perde o sentido. O aeroporto dos Guararapes. Guararapes é uma batalha importantíssima, um momento importantíssimo da história do Brasil, que vai ser lembrado, sem querer comparar, mas vai ser lembrado para sempre. Gilberto Freire também será lembrado para sempre. Biblioteca Gilberto Freire, espaço cultural Gilberto Freire. Tem a ver. Aeroporto não tem nada a ver com Gilberto Freire. É até no meu entender, uma homenagem meio bêbada. E a pessoa se também, né? E a pessoa se quisesse mudar o nome do e a pessoa se quisesse mudar o nome do Arruda, da Ilha do Retiro, dos Aflitos, não pode, né, rapaz? Eles têm um nome, mas não podia mudar. Tem lá o José do Rego Maciel, os Aflitos, eu não sei nem quem é o nome, nem da ilha. Eládio de Barros Carvalho. Eládio de Barros Carvalho. E da ilha, não sei. Sei Ilha do Retiro só. Andou mudando lá, parece. É verdade. O da ilha é parente do tricolor lá. Eu esqueci o nome, mas é. Adelmar da Costa Carvalho, o estádio da é isso mesmo. Agora depois parece que mudou o nome, enfim. Parece que mudou. Mas vamos lá. Arena é Pernambuco, né? Arena é Pernambuco. Aí a Arena merecia um nome. Um nome, perfeito. A Arena Eduardo Campos, por exemplo, seria uma homenagem contemporânea. É que entrou. Apesar da Arena não ser exatamente uma homenagem, mas. É verdade. Ele opinou muita coisa lá na Arena, né? Inclusive, muito. Foi ele que tinha que ser vermelha, porque o vermelho estava presente nos 3 times de Pernambuco, nos 3 grandes times de Pernambuco. Perdão aos outros. Quem vai ser campeão pra gente ir dormir, professor? Do futebol de Pernambuco. Eu não arrisco, não. Pra mim, tanto faz. Tanto faz, Pra mim, tanto faz. Eu só torço pelo Santa Cruz. E tenho preferência pela seleção brasileira, mas não torço, não. Eu só torço pelo Santa Cruz. Ultimamente, o Santa Cruz está, desculpe a franqueza, intorcível. Não dá para você. Então, é ótima, professor. Mas pela seleção, eu tenho simpatia pela seleção brasileira. Mas torcer mesmo só pelo Santos. Como o Náutico, Peruca, tem um grande histórico de nadar e morrer na praia, eu fico meio ressabiado, porque já se vão mais de 30 anos torcendo pelo Náutico e ele morrendo na praia. Certo? Não sei como foi que conseguiu ser campeão da Série C agora, não sei como conseguiu ser campeão. Eu tava lá no jogo também, né? Mas, eu tava lá torcendo, parecia um alvirrubro. Mas, Peruca, eu tenho essa coisa assim, eu torço tanto pelo Náutico, torço tanto, quando chega a final, aí dá aquela bronca todinha. A primeira vez que o Náutico disputou o campeonato estadual na Arena contra o Sport, tava tudo certo o Náutico ganhar aquilo ali. Aí vai o Sport, aquele Durval, passa na frente da bola
o goleiro não vê a bola entra, o Náutico perde o campeonato do Sport. É. Uma coisa. Mas eu, como alvirrubro raiz, eu torço pelo Náutico e desejo que o Náutico seja campeão no próximo domingo. Um abraço. Vamos embora dormir, professor. A gente já tomou muito tempo, professor Zé Nivaldo. A gente agradece muito. Tem que ter outro programa desse, porque tem muitos outros importantes assuntos interessantes para a gente falar. Professor, muito obrigado mesmo. Isso já está virando habitual. Quando é bom. No instante acaba. Eu fico professor feliz. Zé Nivaldo, muito obrigado, amigo. À disposição, Peruca, sempre. Veja, eu tenho, independente de uma experiência de vida que eu realmente tenho e acho Verdade. que é importante compartilhar. Eu não estudei em escola pública, não tenho aquela trajetória dos grandes vencedores que estudaram em escola pública, tiveram dificuldade na infância. Eu não tive dificuldade na infância, fui de uma casa, de um lar, onde havia muito amor, mas não havia necessidade. Mas estudei em universidade pública, fiz um curso de Direito em universidade pública, fiz um mestrado em História em universidade pública, e independente de ter pago ou não pago os meus estudos, eu me sinto em compromisso de compartilhar o conhecimento e a experiência com a sociedade. E como fazer isso? Através de eventos maravilhosos como esse que vocês me proporcionaram. Muito obrigado. Muito obrigado. O Antônio Magalhães voltou aqui e disse que o Náutico é quem ganha. E Gina Paola disse que é o Esporte Clube do Recife. Vamos ver. Grande Antônio Magalhães. Professor, boa noite. Muito obrigado. Em outro programa, a gente vai discutir esse encerramento que eu vou falar aqui agora. A gente volta com muita fé. Fé em que a gente vai discutir isso lá depois. Se Deus quiser. Gina, um beijo. Tonico, um beijo. Obrigado. Um abraço. Beto Dantas, meu amigo. Um abraço. Muito obrigado, professor. Um abraço para você. Obrigado por ter proporcionado essa aula de hoje. Professor Zé Nivaldo, né, rapaz? Uma conversa, não vamos ser imodestos. Uma conversa inteligente é sempre estimulante. Boa noite. Um abraço. Muito obrigado. Beto, um abraço, Beto. Muito obrigado, Henrique, da PH Assessoria, nosso querido Henrique, tem esse equipamento que produz lives, que produz reuniões empresariais, shows, eventos, enfim, é PH Assessoria de Comunicação, que tem os telefones 982335650 e o fixo com 3051-1112. PH Assessoria. Beto do Portal de Prefeitura, muito obrigado, meu amigo. Beto já foi. Então, muito obrigado ao pessoal do Giro, o pessoal que esteve conosco aqui, todo mundo, Mary Brandão entrou por aqui aplaudindo. Beto, meu amigo, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a você e a todos os internautas que nos assistiram hoje. A gente teve uma plateia seleta, viu? Especial hoje aqui. Verdade. Semana a gente vem, quinta-feira. Amanhã a gente confirma, mas deve ser a delegada, deputada estadual pelo PSB de Pernambuco, Gleide Ângelo, que tem trabalhado aí em Pernambuco como deputada, foi a mais bem votada nas últimas eleições. E é com ela que a gente vai bater um papo na quinta-feira aqui, 8 da noite, pelo Giro Mata Norte, pelo portal e pelo canal no YouTube. Beto, meu abraço. Isso aí, para você também, Peruca. Um abraço grande. Um abraço.